Boa noite, meus irmãos, meus amigos queridos, irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, os amigos que estão em seus lares ou estão em outros ambientes e nos verão posteriormente. É sempre com muita alegria, né, que nós estamos aqui com vocês e hoje vou fazer a preleção da nossa palestra. E dando sempre os avisos, né? E o tratamento espiritual compreende a vinda ao centro espírita, porque assim que chegamos já estamos sendo recebidos com amor, um acolhimento pelos espíritos benfeitores, não é? Então o tratamento começa desde a entrada no portão. Aí nós nos confraternizamos, trazemos água para ser magnetizada para nós mesmos ou para os nossos amores, não é? Assistimos a palestra, enquanto isso estamos sendo tratados e depois então recebemos o passe magnético. E isto é o tratamento espiritual. Então eu vou fazer a preleção hoje com o tema deste livro, Dias Melhores, do Ars Pacelli e do irmão José. E o título selecionado aleatoriamente é A Causa. A causa da tua angústia existencial, da tua depressão sem diagnóstico formado, da tua inexplicável tristeza, da tua insegurança constante, do teu impreenchível vazio interior, de tua falta de motivação para viver, da tua insatisfação no trabalho, da tua hipocondria contumaz, da tua carência afetiva, dos pesadelos que te assombram e de tua excessiva irritabilidade no trato com as pessoas, pode estar, como certamente estará, nos conflitos da consciência e insistes em não admitir. Ante a necessidade inadiável de empreender significativa mudança no nosso modo de viver. Então, sabemos que tudo depende de nós, né? Se os problemas estão em nós, a cura também está em nós. E assim nós damos as boas-vindas para a nossa palestrante de hoje, Isabel. Boa noite, obrigada. Já está ligado? Então, como já está ligado, boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos, nossos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Aos irmãos que estão nos assistindo, né, neste momento em casa, aqueles que vão nos assistir depois também, que sejam todos bem-vindos e que possamos, Senhor, através da palestra, estarmos cada vez mais aprendendo, sermos úteis e nos fortalecendo, né? Então eu convido a todos para fechar os nossos olhos, para que nós possamos fazer a nossa prece de início, rogando, Senhor, Deus nosso Pai, que sois todo poder e toda bondade, ao nosso Mestre Jesus, nosso meigo Nazareno, que nos ampara, que nos fortalece, que está sempre, Senhor, conosco, em nossas dores, em nossas aflições.
Senhor, a equipe espiritual que sempre, Senhor, está ao nosso lado. Mesmo quando nós nos sentimos sozinhos, mas há sempre um irmão espiritual a nos amparar, a nos dar, Senhor, o incentivo e o bom ânimo. E temos também, Senhor, o vosso Evangelho, temos o vosso exemplo, temos o vosso amor, que tudo isso, Senhor, reunidos, faz de nós, Senhor, irmãos, com muita fé, com muita esperança, vivendo, Senhor, nessa grande escola da vida chamada Terra. E então, agradecidos que somos por mais essa oportunidade, é que damos por início com a prece que o nosso Mestre Jesus assim nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, que sejam todos bem-vindos ao nosso grupo, Aprendizes da Fraternidade, que carinhosamente nós chamamos de GEAF, né? E hoje, né, como é o dia 2 de novembro de 2023, que no nosso calendário nós assim estamos comemorando ou relembrando, né, assim, o finados, onde muitos de nós, independente de religião, de crença, muitas vezes fazemos aquela prece pelos nossos entes queridos que deixaram o corpo físico. Muitas vezes, né, vamos ao cemitério levar a nossa oração, levar flores. Cada um de uma forma, de um jeito, lembrando, sentindo, se emocionando, sentindo saudades. E lembramos e recordamos de nossos entes amados e queridos. Então, nossa palestra de hoje é perda de entes queridos. Mas para falarmos, né, da perda de entes queridos, nós temos que falar da morte. Nós espíritas, né, falamos desencarnar, mas é a morte, é morrer. E todos nós, a única certeza que nós temos a partir do momento que nascemos é que um dia iremos deixar este corpo, iremos morrer. E é interessante que, dependendo da cultura, da religião, cada um tem o seu entendimento. Dependendo da cultura, vamos imaginar o México, está aqui, né, mais próximo de nós. Como que hoje, né, eles revivem, né, a morte, a perda dos entes queridos. E é interessante que eles, nesse dia, eles acham que o céu se abre e todos os irmãos que morreram descem à terra junto aos seus familiares. Então, eles fazem uma grande festa deste reencontro com seus entes familiares, que eles têm a certeza que estão ali com eles
estão comemorando esses 2 planos da vida. Olha que interessante, né? E os orientais? Eles se recorrem muitas vezes, fazem a sua prece, o seu culto esse que eles chamam de antepassados, acreditando sempre que a morte não é o fim e que existe sim vida após a morte. E nós, né? Nós do Brasil, muitas vezes nós ficamos entristecidos pelas lembranças, pela saudade, a saudade daqueles irmãos que foram tão bons, que tanto, Senhor, deixaram para nós de recordações, e que nós tivemos um período com eles. Então, muitas vezes ficamos assim, pensativos, entristecidos, e acabamos, às vezes, não é, até mesmo se emocionando, porque tamanha é a saudade. Mas há irmãos também, se nós imaginarmos, que não acredita na morte. Ou melhor, a morte é o fim. Não existe nada depois da morte. Então, vamos viver o hoje, porque quando chegar a morte, tudo se acaba. Acredita que a morte é o fim de tudo. E acredite, muitos são os irmãos que pensam assim. Mas eu pergunto, e nós que somos espíritas, né? Como que a doutrina, né, nos ensina, né? Como os espíritos falaram da morte, do desencarne para Kardec, e ele ali colocou nos livros. Realmente, a doutrina espírita ensina que somos eternos. O que morre é apenas o corpo que nos abriga, o espírito. E acho até interessante que no livro dos Espíritos tem a explicação que enquanto estamos no corpo físico, nós temos a alma. E quando estamos despidos deste corpo físico, é chamado assim de espírito, né? E o importante é que, como os irmãos, os espíritos trouxeram estes ensinamentos para nós. E realmente, né, se nós pegarmos na atualidade, né, vemos tantos irmãos, crianças, que estão recordando de vidas passadas. Olha, na outra encarnação eu fui seu pai. Olha, não me bata, porque quando eu fui seu pai, eu nunca te bati. Mas a beleza está de que, mesmo que nós venhamos ter essa perda através do desencarne, estamos ligados aos entes queridos, aos entes amados. Estamos ligados uns aos outros. Então, o que nós sentimos, devemos tomar o devido cuidado, porque eles também o sentem. Porque é uma ligação de amor. Então, se nós estamos tristes, eles também se entristecem. Se nós estamos, às vezes, revoltados, eles também ficam entristecidos. E aqueles, então, que muitas vezes, nos momentos difíceis, pedem o auxílio dos irmãos que faleceram, dos irmãos desencarnados. E esquece que muitas vezes
Eles é que estão precisando de auxílio. Porque a partir do momento que há o desenlace, que há a morte, e você vai aos poucos entendendo e compreendendo tudo aquilo que se passou, e tem o período de muitos estarem descansando, adormecidos, dependendo da maneira como deixou o corpo físico. Imagine nós, nas nossas preces, pedindo para que eles nos ajudem. Nós é que temos que ajudá-los. Nós é que temos que fazer a prece. Nós é que temos que mostrar a nossa fortaleza, dizendo: está tudo bem aqui. Que onde quer que você esteja, receba o nosso amor. Receba toda a nossa emoção de estar bem e que você prossiga na sua jornada em espírito, aprendendo e também trabalhando. Porque o estudo e o trabalho não é só aqui. Ele continua no plano espiritual, na nossa verdadeira pátria espiritual. Ali nós nos refazemos, vemos tudo o que aconteceu conosco e vamos progredir através do estudo e através do servir, do trabalho. Então, olha, o Espiritismo não é consolador? Como é bom saber que hoje, muitas vezes, ao perder um ente querido, saber que ele não está morto em alma. Ele está vivo. Ele faz parte, ele ainda continua sendo um familiar querido e amado. E mesmo aqueles que muitas vezes nos fizeram, talvez, algum mal, também um grande aprendizado de não desejar o mal a ele e simplesmente de pedir-vos desculpa e perdão, porque muitas vezes erramos e muitas vezes nem sequer assim percebemos. Então é o motivo da paz, da harmonia nesses dois planos da vida, entre os encarnados que estão na Terra e os desencarnados. E nós podemos sempre estar em sintonia, conversando com os nossos irmãos, através do pensamento. Podemos enviar uma prece através do pensamento. Podemos imaginar um buquê de flores para que eles possam receber. Eles vão receber. E podemos também, através do sonho, no sonho que muitas vezes, ao se deitar e a nos desprender do corpo físico, muitas vezes nos encontramos com os nossos entes queridos, mas às vezes quando acordamos, não relembramos, não temos em si a lembrança. Mas muitas vezes é permitido este encontro para que nós possamos dar um abraço, para que possamos sentir de novo um abraço da emoção, do sentimento. E também através da mediunidade, da psicofonia, da psicografia. E nós lembramos de nosso irmão, Francisco Cândido Xavier, nosso irmão Chico, quantas cartas, que ele escreveu para as mães de seus filhos e seus entes queridos, mães que choravam em pranto porque perderam seus filhos em eternidade, ou às vezes num estado de violência, num acidente de carro, e as mães ali desesperadas,
buscando uma palavra de seu filho, de sua filha, de um ente amado, para que pudesse assim acalmar o seu coração. Mas vice-versa também, muitos filhos procurando nosso irmão Chico para receber mensagens de sua mãe, de seu pai, do seu companheiro, da sua companheira. E eu, pesquisando, achei interessante que eu achei uma psicografia de nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e eu gostaria de dividir com vocês, porque essa emoção, tudo isso que o Espírito, que essa mãe fala para a filha, percebam, é o que realmente acontece conosco. E diz assim: minha querida filha, suas preces e pensamentos me buscam na vida espiritual como vivos apelos ao meu coração. Nossas lágrimas de saudade se confundem umas com as outras. Morrer, minha filha, não é descansar, porque o amor, principalmente das mães, é sempre uma aflição permanente do espírito. Ainda não pude me habituar à ideia de que nós nos separamos, apesar de sentir-me aqui amparada incessantemente por minha mãe e pelo carinho de seu pai. Quando você se encontra a sós, pensando, muitas vezes sou atraída por suas meditações. E em sua companhia revejo os nossos dias difíceis em minha viuvez iniciante. Uma ansiedade dolorosa me constrange o coração. E como desejaria fazer-me assim visível aos seus olhos e acariciar os seus cabelos, como em outros tempos. Inutilmente busco meio de arrancá-la das suas reflexões tristes e dolorosas, arrebatando-as para longe das sombras íntimas, para poder restituir seu espírito para a alegria de viver. Mas sou forçada a receber suas perguntas tão dolorosas ao meu coração, quando assim pergunta: por que, Deus? Por que me abandonastes? Por que tirastes a minha mãe de mim? Filha, do fundo do meu coração, rogo para que você possa se reanimar. Não estamos separadas para sempre. O túmulo é apenas uma porta que se abre no caminho da vida que continua sempre vitoriosa. Quando você puder, interesse-se pelos estudos da alma eterna. Guarde a sua fé em Deus. Deus é Pai. Como lâmpada assim acesa, para que possa assim iluminar os seus caminhos. Tudo na terra é passageiro. Ainda ontem estávamos juntas, conversando, unidas. Quanto aos nossos problemas, comentávamos umas com as outras. E hoje, tão perto sinto você do meu coração, mas tão longe pelos olhos da carne. Somos assim obrigadas a colocar a saudade e a recordação no lugar da presença e da comunhão mais íntima em nossa alma. Tenha paciência, filha, e nunca perca a fé e a serenidade.
Estarei com você em todos os seus passos, abraçado às suas orações e às suas lembranças carinhosas, que me fortalecem a jornada nova a que eu tenho que agora começar, e rogando a você muita tranquilidade, confiança em Deus, pois sou a sua mãe, sua amiga, que vive constantemente com você através do teu coração. De nossa irmã, mãe Noêmia, para sua filha. Então, vejam que realmente tudo que nós sentimos, nossos irmãos que estão do outro plano da vida, sentem a nossa tristeza, sentem a nossa alegria, ficam felizes quando nós estamos bem, mas também se entristece quando nós, muitas vezes, estamos enveredando por caminhos tão difíceis e tão dolorosos. Então, esta união, ela não se acaba com a morte. Muito pelo contrário. Ela se eterniza no Espírito. Então, já está anoitecendo. Daqui a pouco será um novo dia. Mas a saudade, o carinho, o respeito, as recordações, isso ficará para sempre guardado dentro de nós. E que possamos, em nossas preces, rogarmos sempre pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, parentes, amigos, conhecidos, porque todos necessitam do amor, do buquê do amor, através da oração e através dos nossos pensamentos. Então, que seja um dia de reflexão, mas também de bom ânimo, de alegria, porque um dia nos reencontraremos. Seja quando nós deixarmos, nos despirmos deste corpo, nos reencontraremos com os nossos familiares, ou quando nós retornarmos novamente, nascermos novamente em um outro corpo, estaremos nos reencontrando novamente, estaremos nos abraçando, estaremos nos aconchegando novamente nos braços dos nossos entes queridos. Então, lembremos que a morte, meus irmãos, é apenas uma passagem. Fechamos os olhos do corpo físico e ao abrir, já nos encontraremos, já libertos em espírito. Então, aproveitemos, meus irmãos, na reflexão de que possamos aproveitar este momento que nós estamos com os nossos filhos, que nós estamos com o nosso companheiro, a nossa companheira, que estamos com a nossa mãe, com o nosso pai. Aproveite, meus irmãos. Digam o quanto eles são importantes, o quanto os amam. Porque muitas vezes, meus irmãos, deixamos de aproveitar a oportunidade do hoje. E aí, quando advém a morte, nos vem em nosso pensamento: por que eu podia ter falado? Eu podia ter demonstrado, eu podia ter feito muito mais. Mas, muitas vezes é nas perdas que nós damos, às vezes, o devido valor.
Então aproveitemos, meus irmãos, que hoje seja o abraço dos encarnados e dos desencarnados, nos abraçando, nos sentindo assim, consolados e amados pelo Cristo e por todos nós. E assim, meus irmãos, antes de encerrar, eu encontrei o nosso irmão Herculano Pires, que ele fala sobre a morte, e achei bem interessante. E diz assim: os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa aqui na terra e estão livres dos tormentos da vida terrena, mas como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Então, meus irmãos, que possamos assim, e mais nessa oportunidade, enviar o nosso abraço, enviar o nosso carinho, o nosso respeito a todos os nossos entes queridos que se encontram já no outro plano da vida. E que Deus os abençoe, meus irmãos, e eu convido aos irmãos para fazermos a nossa prece de encerramento. E assim, neste momento, que fechamos os nossos olhos e que, através da prece, falamos com Deus, falamos com o nosso Mestre Jesus, falamos também com os nossos entes amados e queridos, amigos e conhecidos, que já deixaram o corpo físico. Senhor, aqui estamos neste grande aprendizado. Senhor, nos auxilie, nos fortaleça, Senhor, em nossas dores, nas nossas incompreensões, naquilo ainda, Senhor, que não conseguimos entender e compreender. Senhor, que se eu puder, de alguma forma, ser útil, Senhor, ser útil a Deus e a Jesus através do trabalho, Senhor, de auxílio aos nossos irmãos, seja através das palavras, através de um abraço, seja através, Senhor, de um auxílio, de um alimento, seja, Senhor, através de um agasalho. Que possamos, Senhor, ser úteis à vossa seara. Que possamos, Senhor, sentir a emanação do nosso irmão, as suas necessidades, aquilo, Senhor, que tanto precisa. E que possamos assim, Senhor, sermos dignos de assim ser chamados de cristãos, de amparar, de auxiliar aos doentes, aos aflitos, aos esquecidos, aos que se encontram, Senhor, em meio às guerras e os conflitos, aos que passam, Senhor, pelas dores, as aflições, por aqueles, Senhor, que muitas vezes não tem sequer um teto para assim se chamar de lar, por aqueles, Senhor, que se encontram muitas vezes a olhar para o céu e dizer: Pai, Pai, onde está a voz que não vê e não enxerga o meu sofrimento? Que envia assim, Senhor, pequeninos anjos da terra a trazer, Senhor, palavras de bom ânimo, o alimento necessário, o acolhimento, Senhor, a estes irmãos que muitas vezes passam desapercebidos,
aos nossos olhos. Então, Senhor, vos peço um amparo aos nossos familiares dos dois planos da vida, aos nossos familiares que estão no lar, aos nossos irmãos, possam receber as vibrações de amor. Que nosso lar, que cada lar, Senhor, possa receber o amparo amigo e fraterno de um trabalhador, do nosso Mestre Jesus, amparando, auxiliando, higienizando, auxiliando naquilo que lhe é permitido a nós e aos nossos familiares. E vos peço, Senhor, que jamais, Senhor, nos abandone e que nós possamos estar sempre, Senhor, contigo, segurando em vossas mãos e pedindo, Senhor, tende misericórdia de todos nós que estamos na terra aprendendo, assim como nossos irmãos desencarnados, que também pedem auxílio, que também fazem as suas preces e rogam ali, no plano espiritual, por aqueles que ficaram na terra. Que Deus abençoe a todos, que possamos levar um pouco da paz de nosso Mestre Jesus em nossos corações e para aqueles que estão em nossos lares. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos os irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos e que possamos, Senhor, agradecer a mais essa oportunidade. Que assim seja.